De Brasília, a Ucrânia pressiona por cessar fogo e a Rússia será investigada por crimes contra a humanidade. A reportagem é de Yasmin Costa. O Tribunal Penal Internacional de Haia vai abrir investigações contra os russos por crimes de guerra e contra a humanidade na Ucrânia após um pedido formal de Kiev. O chefe da Embaixada da Ucrânia no Brasil, Anatoly Tkach, pediu nesta segunda-feira que o governo brasileiro seja mais duro contra os russos diante de todo o conflito. Talvez seria interessante ele conversar com o presidente ucraniano para ver outra posição e ter uma visão mais objetiva. Em entrevista ao programa Os Pingos nos Is, o presidente Jair Bolsonaro rebateu as críticas e disse que o Brasil sempre teve uma postura de neutralidade. Se o conflito se agravar, né? Eu não acredito, mas se agravar, outros problemas teremos, a própria Rússia, né? Olha, para você compensar o que está gastando na guerra, vamos aumentar o preço do gás. Né? Vai ter reflexo no petróleo. Essas coisas, apesar de você estar numa guerra, no meu entender, você não resolve com um soco na mesa, como alguns querem. As autoridades ucranianas formalizaram um pedido de ajuda ao Itamaraty. Enviaram uma lista com itens como comida, roupas e objetos de primeiros socorros. Nesta segunda-feira, o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, conversou por telefone com a chanceler canadense Melanie Joly. Nas redes sociais, o Itamaraty confirmou que os ministros abordaram o conflito na Ucrânia e coincidiram na avaliação de que são necessárias a imediata cessação da hostilidade e a retomada das negociações. Professor Manuel Furriela, como deve ser a partir de agora, após o Tribunal de Haia dizer que vai se investigar a Rússia, quais são as possíveis consequências e a importância também desse procedimento? O TPI, o Tribunal Penal Internacional, ele julga indivíduos acusados de crimes contra a humanidade, crimes de agressão e principalmente crimes de guerra. Foi criado em 1998 pelo Estatuto de Roma, para que houvesse um tribunal permanente que julgasse indivíduos, né? Lembrando que antigamente, antes desse tribunal ter sido criado, a ONU acabava optando por criar tribunais específicos para que atuassem em certas situações. O mais famoso deles era o Tribunal de Nuremberg, que julgou os criminosos nazistas ou julgou os nazistas ao final da Segunda Guerra Mundial, mas era um tribunal específico para aquele episódio. O Tribunal de Haia, o Tribunal Penal Internacional, ele tem caráter permanente, começou a operar em 2001 e julga, como eu mencionei, militares, governantes, enfim, pessoas físicas, pessoas naturais que tenham tomado decisões descumprindo questões de direitos humanos, e crimes de guerra são os mais comuns. Levar ao Tribunal Penal Internacional foi uma decisão realmente muito ousada por parte do procurador-geral daquele tribunal. Decidir pela continuidade do procedimento é uma decisão importante, porque levará aqueles que têm sido acusados de perseguirem civis, de atingirem alvos, principalmente alvos civis, e da utilização de armamentos proibidos internacionalmente, como tem sido noticiado nos últimos dias, a serem analisados esses casos e propriamente, caso você tenha efetivamente esses crimes sendo cometidos, levar essas pessoas a julgamento. Mas existem alguns desafios jurídicos. O primeiro deles é que a própria Ucrânia não reconhece esse tribunal internacional. Lembrando aqui que o Brasil reconhece, inclusive está na Constituição brasileira, e que há uma questão, uma necessidade técnica de que os estados que queiram acusar os outros ou queiram levar os outros a julgamento, como é o caso da Ucrânia, que quer levar militares russos ou talvez até Vladimir Putin a ser julgado por esse tribunal, que reconhecesse. Está sendo feita uma análise jurídica entendendo que, já que por duas oportunidades a Ucrânia resolveu reconhecer que os julgamentos poderiam ser processados em seu território, que isso significaria esse reconhecimento necessário. Então, tecnicamente, alguns entendem que a questão jurídica está superada e que o tribunal poderá continuar operando. De qualquer forma, o maior desafio é
julgar esses líderes e levá-los efetivamente a uma condenação, caso efetivamente os russos sejam considerados responsáveis por crimes de guerra. Professor, a gente vem acompanhando essa asfixia econômica que os países tentam fazer contra a Rússia. E eu queria perguntar para o senhor o seguinte: qual pode ser a resistência dentro da Rússia, ou pelo menos o protesto interno, que Putin corre o risco até mesmo de sofrer? Porque, obviamente, lá a Rússia tem empresários, tem pessoas que estão descontentes com essa situação. Essa asfixia econômica é muito danosa à economia da Rússia. Será que, internamente, Putin pode começar a sofrer uma espécie de resistência desse setor produtivo do país? Sem dúvida, a população começará a sentir os efeitos. As sanções, elas têm sido realmente muito representativas, principalmente nos últimos 2 dias, já que logo no início do conflito eram sanções que demorariam ou não seriam propriamente sentidas pela maior parte da população. As últimas sanções envolvem diretamente contas bancárias de grandes empresários russos em diversos países. O caso mais simbólico, mais representativo é o envolvimento direto da Suíça neste tipo de episódio. Suíça, que é um estado, é um país que na maior parte dos conflitos internacionais, em praticamente todos, inclusive alguns muito importantes, como, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, se manteve neutra. E a neutralidade da Suíça sempre significava que quem tivesse contas bancárias, valores representativos em bancos suíços, estaria totalmente imune de qualquer tipo de sanção, de qualquer tipo de punição. Então, a partir de agora, eu acho que as sanções gerarão 2 efeitos. Na vida cotidiana da população, já verificamos aí uma alteração na cotação do rublo, o que vai causar efeitos inflacionários e até mesmo de escassez de moeda estrangeira para transações. Por outro lado, a oligarquia, que é assim denominada a elite econômica da Rússia, sentirá no próprio bolso. As contas internacionais dessa oligarquia que perfaz no exterior grande parte dos seus investimentos, sentirá falta de liquidez. Então, a pressão internacional se acirrou muito nas últimas 48 horas e, apesar de eu entender que Putin se preparou para a guerra e as reservas internacionais do país indicam isso, apesar disso tudo, surpreendem esses bloqueios internacionais. Ou seja, a elite russa vai começar a pressionar o governo em algum momento.